que, passados 6 meses dos trabalhos de uma CPI, que é próprio do parlamento esse desenho, eu queria falar sobre isso, no tempo que me está garantido nessa boa coincidência. Digo isso porque, passados esses 6 meses de trabalho dessa CPI, se chegou na reta final, porque o relatório vai ser aprovado dia 26, mas eu não posso deixar de destacar que o relatório expressa, nesse trabalho feito por essa comissão, de maneira muito contundente, ficar muito documentado, de maneira detalhada, em mais de 1000 páginas, crimes cometidos nesse país por autoridades. Na verdade, é isso. Se trata disso. Ao todo, Bolsonaro será indiciado junto com mais 65 agentes públicos. E é bom a gente se permitir a entender desta maneira, porque me parece que as pessoas agora querem estabelecer um negócio meio que de jogo de partida de futebol, que acaba em 2 tempos. E não. Esse país continental, com mais de 200 milhões de habitantes, é algo muito maior do que isso. E ao falar desta maneira, é porque a gente fica aqui de uma casa política, por exemplo, observando como é que se comportam essas autoridades passados 20 meses da pandemia. Como é que elas se comportam? Bom, pode dizer o que quiser, desse ou daquele senador. É senador da República. É como o Bolsonaro. Eu nunca tive dúvida que um deputado federal, como sempre foi na trajetória dele, chegou, pelas mãos do voto, à cadeira de presidente da República. E ele é presidente da República. O que se está comprovado agora é que ele não está à altura do cargo dele. Porque se a gente vê, no 4º ano de mandato dele, 2 anos e meio, caminhando para o final do mandato, depois de uma pandemia que atravessou o mundo, as atitudes dele, o que eu vou dizer, gente? Eu vou dizer que ainda bem que a CPI existiu, vereador Estélio, porque senão ficava nessa briga de torcida. Aí ele, por exemplo, vem para cá, para a Rússia, gente, por favor. O Ceará nem merece isso. Porque para se assinar uma ordem de serviço, era mais decente fazer isso lá de Brasília. Porque nós não estamos falando de uma obra. Não é obra, não. Era uma licitação. Então, eu acho, inclusive, com todo respeito, eu não faltaria a uma sessão do meu parlamento, que eu represento, para ir acompanhar isso. Mas, mais do que isso, eu, inclusive, tomei aqui a liberdade de escrever um pouquinho desse relatório, porque chegamos a uma das maiores letalidades no mundo. Vereadora Adriana, vamos procurar, para ser justo, países similares. O Brasil e a Austrália são 2 países continentais. O Brasil uma população maior, mas a Austrália tem uma grande população. Vocês sabem qual é a per capita de morte do povo australiano? É de 59 em 1 milhão. Vocês sabem como é que está a do Brasil? É mais de 2.000. Olha só, gente. Aí o que é que eu vou dizer? Que os que deveriam ter tomado atitudes para enfrentar da melhor maneira em favor do povo a pandemia, não fizeram o que era para fazer. E aí nós estamos falando do presidente e desses que foram indiciados. Ministro Pazuello, ministro Queiroga, e aí há um recorte. Por que será que os outros 2 não foram indiciados? Qual é o primeiro, Danilo? Me ajude. O primeiro ministro da Saúde, o Mandetta. E o segundo também, um médico, que agora não me veio o nome, mas médicos
que perceberam que não poderiam ir de encontro à ciência. E aí chamou-se um militar, que cumpre tarefa, que cumpre ordem, vereador Gardel. E foi isso que Pazuello fez. E diga-se de passagem, que as estrelas do generalato dele o tente defender do indefensável, que foi se deixar comandar por alguém que, de fato, colocou o Brasil nesses números, vereador Júlio. Uma parte, quando possível, vereador. Com muita honra, daqui a pouco, cedo para Vossa Excelência. Gente, nós estamos falando, na verdade, de autoridades que praticaram de maneira mortal heresias científicas. Você propôs mudar a bula, o vereador Danilo é dentista, e ali muito familiarizado com esses desenhos da saúde. Você propôs mudar uma bula, que ninguém fala mais nisso. Sabe o que é que eu estava me lembrando aqui nesse debate da Câmara, Danilo? Quantas vezes a gente viu aqui os colegas apoiadores do Bolsonaro dizer que estavam defendendo a autonomia médica para isso e para aquilo, porque era... E quando a gente nunca questionou. Sabe o que é que a gente percebeu agora, Danilo e Júlio? Que quem estava desrespeitando a autonomia dos médicos eram esses negacionistas que estavam obrigando, como ficou visto agora lá em São Paulo, obrigando médicos a usar cloroquina. O médico não tinha... O que está se revelando no Prevent Senior é isso. É de que o médico não queria tratar porque sabia da falta da comprovação científica, do dano que iria causar ao paciente, mas a lógica do negacionismo, a lógica que imperou a partir do Planalto Central, é por isso que está sendo indiciado Bolsonaro, o ministro Pazuello, o ministro Queiroga, a Mayra Pinheiro, a doutora Cloroquina aqui do Ceará, que nos envergonha a ter ido lá fazer o que fez, o povo morrendo com falta de ar em Manaus, e ela propondo as pessoas tomar cloroquina. Esse povo estão com as mãos sujas de sangue. Não vou dizer de sangue porque cá para nós, no mínimo aqui a gente fica lembrando que estão sujas de lágrimas de muita gente que sofreu com a perca dos seus familiares por conta dos atos desse desgoverno. Com muita honra, uma parte ao vereador Júlio Brise e ao vereador Danilo Lopes.